Aí, deu certo. Boa noite. Vamos nessa. Agora sim. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo? É Estamos isso? ao vivo e a cores. Então é o seguinte, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live da aventura aí da Ilha da Neblina. Essa aventura aí que, resumidamente, ela vai ser bem legal, bem bacana. Uma aventura razoavelmente curta, com alguns plot, algumas coisas interessantes e tudo mais. E eu serei o mestre dessa aventura. Meu nome é Irisson, conhecido aí pela internet como Filho do Chocobo. Então sejam muito bem-vindos aí ao nosso começo de aventura. E obviamente junto comigo estão os nossos queridos jogadores. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Bom demais? Empolgação máxima. Isso, eu vou fazer a apresentação de vocês de acordo com o que eu tenho aqui do meu founder, beleza? Então, Laís, se apresenta aí pra gente. Boa noite, pessoal. Eu sou a Laís. Podem me chamar de Lali. Eu tô animada demais para essa campanha. Eu vou jogar com a Amália, que é uma bárbara. E eu tô super, super ansiosa para ver como é que a gente vai desenvolver essa trama. Boa. Seguindo aqui a nossa listinha, Murilo. Opa, meu nome é Murilo. Também estou muito ansioso por jogar com Desmond, um robô, uma coruja robótica. E é isso, vamos ver o que vai dar. Boa. Oblitai, né, que é o Henrique. Fala, minha galera. Vamos lá. Eu que nunca tinha jogado uma aventura de D&D, estou aqui na minha segunda aventura de D&D, né? Contrariando aí todas as probabilidades e queimando minha língua. Estou muito animado para jogar pela primeira vez de patrulheiro. Bonecão também. Vamos nessa. Boa, patrulheira é interessante. Seguindo aqui, a gente tem a Esté. Tá mutada. Começamos bem. Boa noite, eu sou a Estê. Eu vou jogar com a Chopala. E eu espero que vocês gostem. Boa. E fechando o nosso Dream Team da noite aqui, muito hype, muito quente, Yasmin. Muito quente mesmo, tá? Porque eu sou Yasmin e eu vou fazer a Viper, que é uma Eladrin. E é isso aí, mano. É uma barda também. Bonecão. Boa. Só bonecão. Interessante. Então, seguinte, né? Essa aventura, ela é uma campanha idealizada ali pelo Gruntar e companhia. Geralmente eu chamo assim porque são muitas pessoas que estão ali por trás e tudo mais. É uma aventura que saiu há um bom tempo aí. E a ideia é a gente meio que emular, né? Basicamente a aventura ali meio que a pé da letra. Jogar certinho o que tem dentro dela e tudo mais. Ela é uma aventura assim, que resumidamente abrange tanto veteranos, né? Do D&D, quanto também novatos. Então, muitas das vezes vocês vão ver aqui a gente meio que comentando, né, algumas coisas básicas, talvez parando para acertar algum detalhe, alguma informação, revendo algumas regrinhas mínimas e tudo mais. Então, tenham isso em mente. Dito isso, a gente está jogando com a regrinha também de casa. Lembrando, né, que todos vocês têm inspiração. Então, a qualquer momento da aventura, vocês podem, durante a sessão, né, de hoje, rerolar algum dado aí catastrófico, que eventualmente pode acontecer, como já aconteceu aqui no nosso playtest aqui de combate e outras coisas em off. Mas é isso. Espero que vocês curtam, se divirtam. A gente não tem abertura, verdade. Estou acostumado que a gente tem sempre uma abertura. Ainda não. Isso. Mas eu vou trocar o áudio aqui e a gente vai começar a nossa narrativa, beleza? É bom lembrar pra galera que tá assistindo também que, né, a maioria de nós ou nunca jogou D&D ou jogou muito pouco. Então, se vocês verem alguns erros bizarros aí, galera, faz parte. Estamos no caminho ainda. Faz muito parte errar algum ataque, alguma coisa. E aí eu também vou orientando eles, né, guiando aqui para qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa, pode mandar aí. Inclusive, se você estiver vendo, né, ao vivo aí pela Twitch, manda pra gente como é que tá o feedback aí de áudio, de vídeo e tal. E se você estiver vendo no YouTube, não esquece, né, esse é o primeiro episódio, então deixa aí o comentário, curte, compartilha, faz o ritual aí, né, do YouTube para ajudar a gente. E por falar em ajuda, lembrando, né, que a gente
gente tem parceiros e apoiadores, e um deles é a editora Jambô. Então não se esqueçam, né? Se vocês quiserem comprar qualquer conteúdo lá na editora Jambô, a gente tem um cupom chamado Scarab. Ele dá um desconto maneiro ali para qualquer tipo de produto que vocês queiram adquirir dentro do site da própria editora. Então, dito isso, também em algum lugar da tela, se eu não me engano, acho que tem também um Pix aí que vocês podem ajudar o Blitai aí nas aventuras, nas campanhas dele. E lembrando que, provavelmente essa semana, se você estiver vendo isso gravado, a gente tem também outros conteúdos interessantes rolando no canal aí do Oblitai. Então, vem pra Twitch, segue, que sempre tem conteúdo de RPG. twitch.tv/Oblitai18. Dito isso... Dei o Chocobo pro marketing, a melhor coisa que eu fiz, velho. Tá maluco. Dito isso, deixa eu puxar um áudiozinho aqui. Tocou legal pra vocês aí? Tocou. Boa. Deixa eu colocar aqui também pra eu dar um ghost aqui na live. Ver como é que o pessoal tá comentando. Nice. Então é o seguinte, a nossa aventura de hoje, ela se passa no mundo de Fantir. Fantir nada mais é do que um lugar diferente, comparado ao que normalmente, mecanicamente falando, os jogadores de D&D eles são acostumados a jogar. Mas ele tem coisas e aspectos, né, semelhantes do que a gente já é acostumado a ver no cenário de high fantasy, né, de fantasia medieval, onde a gente tem coisas meio características, meio clichês, né, meio comuns. Porém, entretanto, toda a vida, essa é uma aventura diferente. Então a gente vai ver muitas classes, raças, principalmente ideologias, né, assim, coisas diferentes acontecendo e rolando nessa aventura. Como é de praxe de iniciante, a gente vai começar a nossa aventura num lugar muito específico aqui dentro do cenário. Vou trazer vocês, para quem estiver vendo e assistindo, para uma cidade. Deixa eu ativar aqui, vai carregar para todo mundo. Quando carregar para vocês é só avisar, beleza? Carregou. Boa. E aí, enquanto vai meio que carregando, eu vou dando a descrição. A gente vê a cena, né, o local, quase como se a gente estivesse num filme, numa série, ou talvez lendo um livro, onde a gente imagina aquele close de câmera meio que fechando no mundo, dando zoom, dando zoom, dando zoom. E cada vez mais a gente vai para uma região específica, numa cidade chamada Cyr. A cidade de Cyr, também conhecida aí como o Porto das Lâminas, ela é uma cidade onde abrange muitas variações, né, de pessoas, de raças, de classe, moradores, que na maioria das vezes estão até buscando e procurando mudar de vida, talvez fazer uma coisa nova, talvez só viver o resto da vida de uma forma mais simplória, mais simples, né? Mais comum, mais tranquila. Porém, entretanto, existem aquelas outras pessoas onde são conhecidas como aventureiros. Eles que são os responsáveis por trazer e levar coisas, aceitar missões, acabar angariando dinheiro com alguma possibilidade de missão ou algo do tipo. E aqui em si, ela é uma cidade muito vívida. Se vocês olharem bem assim para o mapa, para o local, ela é uma região costeira, então ela é banhada, né, por uma parte ali onde que tem comércios marítimos, então tem uma doca com um cais aonde entra e sai comércio ali de peixe, de pesca no geral. Tem várias e várias construções de casas mesmo, né, de moradores no local. E obviamente essa região existe umas hierarquias onde tem uma área mais nobre, uma área mais humilde, né, mais simples, como em qualquer outro local. Muitas e muitas ferramentas assim e serviços. Então tem muitos ferreiros, muitos agricultores, né, muitos comerciantes, tanto os locais quanto os que são transeuntes. Eles trazem e levam, né, mercadorias daqui para outros reinos, outros lugares. Mas o mais importante aqui, fechando mais o nosso close, digamos assim, nosso ângulo, lá perto das docas, no ponto 5, a gente tem, vou até pingar aqui para vocês, mais ou menos onde é.
Todo mundo viu aqui no cantinho do mapa? Pinguei ali para vocês. Estão lá perto das docas, nessa parte mais próxima do mar mesmo, ali das águas. Existe uma taverna, um local bastante comum e bastante alegre. Por agora, nesse local, na frente do estabelecimento dessa taverna, tem uma placa bem grande, né, entalhada, toda bem trabalhada assim de madeira e tudo mais, que é a taverna da Baba de Cachorro. Essa taverna, ela nada mais é do que o local onde muitas pessoas se reúnem para celebrar, festejar e comemorar alguns feitos, algumas missões, algumas coisas que estão ou que já aconteceram, estão por vir. Especificamente dentro dessa taverna, a cena que a gente vê é a seguinte. Já vou trazer outro ângulo ali para vocês. Eu vou já deixar carregando aqui. É bom que já vai indo para vocês. Mas agora como se a gente estivesse novamente dando cada vez mais chegando mais próximo da cena, né, do local. A gente vê nessa taverna um lugar onde que as pessoas se reúnem para discutir as informações, celebrar e comer e tudo mais. E não é diferente. Olhando agora em volta, a gente tem um cenário onde o lugar todo é meio que uma alvenaria de madeira muito bonita, a construção. Tem várias e várias mesas dispostas com alguns tapetes, né, umas tapeçarias bem trabalhadas de algumas peles de animais cobrindo o chão do local. Tem vários comerciantes, principalmente os ajudantes, né, os serventes que ficam meio que levando para lá e para cá algumas comidas e principalmente bebidas. E o mais importante dessa cena, numa dessas desse canto da sala onde tem várias mesas, tem uma dessas mesas que está lotada de pessoas. Inclusive eu vou até arrastar aqui os personagens que estão no lugar. As pessoas, na verdade, que estão no local, e elas cada vez mais vão se aglomerando, se ajuntando pro lado de uma pessoa que tá ali no canto. Então tem pessoas até do lado de fora que começam a chegar e tal. Aquele som ambiente começa a ficar agora maior, mais estridente, com burburinho de algumas pessoas falando meio baixo e comentários, né, de conversas paralelas falando: olha, é ele, parece que é ele que estava responsável por fazer as missões e tal. Ah, ele que é o representante, parece que ele vai delegar função para alguém, alguma coisa. Então tá meio que a própria população em si, né, os moradores e as pessoas ali, olhando e observando uma pessoa em específico. A pessoa que está sentada, que é o foco da atenção de todo mundo, nada mais é do que um anão. Esse anão, deixa eu até trazer aqui a imagem dele, que eu tenho certinho. Mas tá tudo preto, viu? Não sei se ele não liberou pra galera ainda. Aí, agora sim. Mas bom que você falou. Então, vocês conseguem ver, né? Agora a taverna tem agora esses várias pessoas ali, que são os moradores comuns ali do local. E no canto do local, né, dessa taverna, sentado num banquinho um pouquinho mais alto, tem o que parece ser um anão. Deixa eu trazer agora a imagem dele aí. Apareceu pra vocês? Sim. Esse anão aí, claramente algumas pessoas sabem que conhecem essa figura. Ele nada mais é do que uma figura bem emblemática no local. Ele basicamente tem uma barba bem vistosa, uns cabelos bem grossos. Ele é bem forte, bem parrudo, dá pra ver assim. A estrutura, né, de entalhamento, de detalhes da armadura dele também parece ser muito vistosa, muito bonita. E duas coisas que mais chamam a atenção. No local onde ele está sentado, tem atrás dele uma placa muito grande.
e principalmente o escudo que ele carrega e o machado que ele impõe nas mãos. O machado mostra um certo tipo de respeito, um machadão bonito, assim, bem aprumado, bem polido, e o escudo claramente tem umas marcas assim de arranhão, de quebrado, de trincado, porque obviamente, provavelmente ele já participou de algumas batalhas, de alguns combates ou algo do tipo. E parece que as pessoas estão realmente meio que celebrando mais ou menos esse fator, né? Esse fato. Atrás dele a gente vê uma placa que lembra muito o machado dele e tem as duas lâminas, né, meio que apontadas para os dois lados, direita e esquerda, fazendo meio que um símbolo. E obviamente está entalhado ali numa língua comum, escrito o clã do machado. As pessoas começam a falar: ah, então ele que é a pessoa responsável pelo clã do machado. E as outras continuam burburando: sim, ele é o anão que trouxe um pouco mais de paz e de tranquilidade, mas acho que ele tá de passagem, deve estar fazendo alguma coisa aqui, não é possível que ele vai passar muito tempo por aqui. Geralmente o Baragorn ele não fica parado. Então fica esse burburinho, né, das pessoas meio que teorizando o que ele tá falando, o que ele tá fazendo ali, né, no local e tudo mais. Parece que ele é uma figura importante ali no local. A cena continua, ele pega uma caneca grande, ele ergue assim, né, meio que como se fosse talvez um troféu, uma taça, com a bebida, né, uma pinganã bem forte. E aí ele dá uma boa golada dessa bebida, as pessoas até ficam olhando assim para ver se ele vai aguentar, né, aquela tanto de bebida. E com isso, ele começa a balbuciar algumas palavras. Quando eu cheguei em Fantir, eu achei que estava em uma região qualquer dos reinos, mas já deveria ter aprendido que as aparências enganam. E ele põe de volta assim o copo de volta na mesa, né? De uma forma mais delicada agora. Porque esse lugar é completamente diferente. Tem Gnomo, que é um exímio marinheiro, escamosas e imperialistas, e orelhudo, mais ganancioso do que um taverneiro. Descobri que os amaldiçoados Ungari, uma raça nova com os olhos e cabelos que mudam de cor se a pessoa tá braba, feliz ou apavorada. E os anões eles têm as mesmas religiões que os humanos, goblins e elfos. O louco é que eu posso rezar para vários deuses e ainda manter meus poderes de clérigo. Mas eu não tô aqui de férias. Um perigo sinistro ameaça tudo. Um poder primordial que arrasta o mundo passo a passo rumo ao caos. E eu cheguei em Fantir para ajudar um amigo, para impedir essa tragédia. Mas a missão se tornou meu propósito de vida. Porque nesse mundo encontrei minha nova casa, a minha nova família, meu novo clã, Baruk, Kadaras, Tabu, pelo clã do machado. Ele levanta assim o machado, todo mundo... Ei! E parece meio que uma balbúrdia, as pessoas ficam alegres, outras batendo palma. Tem um cenário bem bonito, bem feliz por ele estar passando por ali. Parece que ele é um aventureiro assim, já meio que, como eu posso falar, talvez consagrado, né, ou já conhecido ali na região. E com isso, ele dá aquela última golada, ele fala: senhores, senhoras, preciso me retirar, mas lembre-se de acolher os próximos e aqueles que necessitam e precisam de ajuda. E ele fala isso, começa a empunhar, né, o machado, que é bem pesado para ele. Ele meio que escora assim no ombro, pega de novo aquele escudo dele e ele sai, né, enchendo o peito assim, com aquele cheiro bem forte, né, de pinganã, de bebida assim, meio que deixando um ar, né, meio que de álcool no ar, enquanto ele vai andando. E parece meio que ser uma procissão, assim, tem algumas pessoas que vão meio que seguindo ele e tudo mais. E com isso, ele para na porta para falar com a outra pessoa. Parece ser uma mulher e uma elfa ali no local. Deixa eu trazer aqui a imagem. Parará, piriri. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Aí achei. E ele vira pra uma elfa. Apareceu a imagem pra vocês aí? Boa. Essa elfa, ela nada mais é do que uma mulher que ela tá empunhando meio que uma lâmina. Ela tem também no peito dela o símbolo, né, de um machado cruzado. Parece não ser tão bem entalhado, bem feito quanto aquele que tá na parede, né, que a gente viu ali escrito clã do machado e tal. Mas ele vira, né, o Baragor vira pra ela e começa a falar: Lisbeth, eu vou deixar as coisas com você. Você vai ser a sargenta daqui, a encarregada de cuidar do clã do Machado. Se tiver aventureiros ou alguém que precise de alguma coisa, eles vão procurar você e você vai delegar as funções. Eu vou precisar sair, resolver algumas coisas. Depois eu mando notícias. E ele corteja assim com a cabeça, né, ela também meio que acena assim pra ele, agradecendo esse passado de bastão, né, pra ela, por assim dizer. E ele sai, finalmente, agora, dessa taverna. Antes, aquele cenário que parecia ser bem alegre, bem movimentado, com um cheiro misturado, né, de bebida, com um cheiro de pessoas, aquele tumulto de gente, de multidão e tudo mais, agora começa a se esvair. A gente tem agora uma taverna muito mais tranquila, mais limpa e mais calma. As pessoas começam a se dispersar. Tem algumas que ficam, né, para beber, para comer. Então elas vão meio que se dividindo, se espalhando ali no local, né, e comentando sobre os boatos de que o Baragor, ele esteve aí na cidade e que estava fazendo alguma missão, coisa assim do tipo. Fica meio que um boato local, né, alguma coisa assim. E com isso, a gente escuta alguém meio que olhando do lado de fora pro lado de dentro. Parece ser alguma coisa que tá reluzindo e brilhando muito do lado de fora. Claramente o sol tá batendo no que parece ser essa armadura, né, ou algum material de metálico, né, meio de metal. E com isso, chegando na nossa taverna e começando aqui agora, sim, com as apresentações, o personagem do Murilo. Vou colocar você aqui bem na portinha, apareceu para você ali no mapa, consegue ver? Apareceu. Boa. Então, a cena é o seguinte: você vê um monte de pessoas indo embora e se afastando, seguindo um anão. É meio estranho nessa situação, mas você ouviu que ele estava fazendo missão ou alguma coisa assim. E você ouviu falar que nessa taverna, nesse local, tem uma pessoa que está contratando para fazer missões. Talvez seja um ótimo começo para você que estava meio que indeciso no que fazer da vida. Talvez estudar, talvez trabalhar ou aprender novas magias, ir para o colégio de magia ou não. Você fica naquela indecisão do que traçar, né, da vida, dos seus planos futuros, mas provavelmente aí seja um bom lugar para você talvez começar a fazer alguma coisa útil por você mesmo ou talvez pelas outras pessoas. Murilo, descreve pra gente o seu personagem. Bem, o Desmond, ele a principal característica dele é a cabeça metálica com os olhos que seriam meio que brancos, assim, que piscam de vez em quando e fecham e abrem, e meio que movem toda aquela parte do olho dele. E aquelas partes de cima também, como se fosse as sobrancelhas, também mexem um pouquinho, quando ele entra na taverna, meio que, como a luz diminui, meio que a sobrancelha baixa um pouquinho, como se fosse para regular a luminosidade do... E ele tá com uns pedaço de pano, tudo rasgado, como se fosse para cobrir o corpo dele, para ele tentar se parecer mais humano, mais como aquela cultura daquele lugar. E também tem aquelas partes de folhas que saem das brechas dessa armadura, que é o corpo dele, como se ele tivesse se enfiado no meio do mato e tivesse ficado um monte de folha nele. E ele entra meio que olhando para todos os lados, como se fosse a primeira vez que ele entra na taverna. E ele meio que entra assim e para na porta e só fica olhando pra frente, assim, esperando alguma coisa acontecer. Uhum. Você vê que vem uma das pessoas para te atender
parece ser meio que um meio-elfo. Ele é relativamente jovem, é quase como se fosse talvez um garoto na sua frente, com as orelhas meio levemente assim afiladas, né, apontadas. E ele se aproxima e fala: senhor, precisa de alguma ajuda? Tá todo procurando mundo alguém? precisa. Não, alguém? Ajuda toda a gente, todo mundo precisa de ajuda, né? Tem quantos anos? Isso importa agora, senhor? Não importa, vai que você precisa de ajuda. Você não se perdeu dos seus pais ou coisa do tipo. Eu tenho uns 40 anos. Eu preciso de ajuda, eu preciso... Falaram que tinha alguém aqui contratando pra missões, alguma coisa do tipo, pra fazer coisa. Sim, eu acho que talvez você chegou meio tarde, mas tem uma pessoa ali. Daí ele aponta assim, mais ou menos pro canto do local. E agora você vê, né, a descrição que eu falei pra você. No canto dessa taverna tem essa placa grandona com as duas lâminas assim, né? E aquele nome grande escrito Clã do Machado. Provavelmente uma guilda, alguma coisa assim. E embaixo, essa mulher que eu descrevi também, que é a Lisbeth, né? Uma elfa. Ela tem uma pele meio acinzentada. Ela é bem alta, um cabelo longo... meio que branco, com a cor, com os ossos, né, assim, meio que misturado e tal, trançado. E ela também tem um símbolo, né, de machados cruzados, assim, na roupa. Ele aponta, meio tímido, assim, pra ela. Você pode falar com a sargenta Lisbeth, ela que é agora responsável aqui pelas missões na área. Como é o nome dela? Lisbeth. Elizabeth? Tá, beleza. A placa... O que é aquela placa ali? É uma banda? É a placa do Clã do Machado, já ouviu falar? Clã do Machado. Isso. E o que vocês fazem? Vocês cortam madeira? Não, na verdade é uma guilda bem conhecida por um anão aí que ficou famoso por fazer algumas missões e ajudar as pessoas. Eu ouvi um povo meio que murmurando de um Baragorno. Você precisa lembrar o nome certo das pessoas, talvez isso te cause problemas, viu? Problemas? Não. Sim. Como que é o nome do anão? Baragorn? Baragorn. Mas evita falar dele, tenta falar com a senhorita Lisbeth que ela vai te ajudar. Certo. Elizabeth. Tá. Ele pega e vai que andandinho assim, meio... E outra coisa, ele meio que puxa assim um pouco da sua roupa, você se sente, né, meio que prendendo assim, ele fala meio baixinho. Não fala da altura dela, não fala que ela é muito alta não, que ela não gosta. Ela não é tão alta. Mas ela não gosta. Que chama ela de baixa? Não chama de nada, só vai lá e fala com ela. Ele Não. desiste assim da conversa. Tá bom. Como que é o seu nome mesmo, garoto? Andrew. Andrew? Tá bom, Andrew. Ele pega e só vira de costas e sai andando. Povinho, com nome estranho. E ele começa a servir e ajudar ali as outras pessoas. Ele vai na direção. Ele vai reto, ele nem disfarça. Ele só vai. Ele vai, tipo, meio que estranhamente reto em direção ali. Uhum. Quando você se aproxima, ela tá meio que com um caderninho, assim, meio que uma pranchetazinha anotando algumas coisas. Ela tá totalmente distraída, assim, meio que em pé, só que olhando para alguns papéis e documentos que tá na mesa, e conferindo, anotando coisa. O Desmond, ele chega, assim, meio que perto, não fala nada, ele começa a olhar os papéis. Boa. Ele tipo, começa a ler os papéis. Tá, na cara dura mesmo, né? Na cara dura mesmo. Beleza. Em alguns momentos a gente vai evitar rolagem, tá? Nesse momento aqui, só se você quiser ver algo muito específico, você me fala, tá? Mas no geral, olhando assim de relance no papel da mesa, dá pra ver claramente, parece ser uma lista de suprimentos assim de carga. Então tem meio que assim, tantas caixas de fruta, tantas caixas de peixe. Parece muito meio que um checklist, alguma coisa assim, de coisas comerciais, sabe? Então ela tá meio que checando o valor, o tanto de quantidade.
alguma coisa de gestão, assim, que ela tá fazendo. Certo. Eu chego nela. Precisa de ajuda? Ela para, assim, meio distraída. Eu tava dando uma olhada aqui nas coisas. Posso te ajudar? E ela olha, assim, com um olhar meio estranho pra você. Não, eu queria te ajudar, na verdade. Me ajudar? Como assim? Não sei, você tá precisando de ajuda? Alguma coisa você precisa que alguém faça alguma coisa pra você? Uma tarefa? Ela meio que olha assim pra trás. Você tá falando sobre o clã do Machado? Isso! Clã do Machado. Isso. Cara, como que faz pra ser do clã do Machado? Eu tenho um machado. Ele pega e tira uma machadinha assim. Beleza. Você puxa a machadinha e a gente corta a cena pra uma outra pessoa abrindo a porta simultaneamente. Nesse mesmo tempo, entrando também no local, a gente vê um rapaz que também parece estar talvez perdido, talvez procurando informação, coisa do tipo. E, Oblitai, eu vou pedir pra você descrever o seu personagem agora na frente aí da taverna. Chegando. Então, o Varric, ele é um sujeito que talvez, né, à primeira vista pareça mal encarado, mas na verdade ele só é um pouco, sei lá, chucro. Ele é alguém que conviveu na mata durante toda a sua vida e não tem muito contato, assim, com a sociedade, né? O negócio dele é mais dormir no chão, coisas do tipo. Ele é um humano, mas ele é um humano um pouco diferente. Ele tem longos cabelos pretos, que são lisos ali, né, compridos, e por algum acidente ele tem uma cicatriz profunda embaixo dos olhos esquerdos e um tapa-olho, indicando ali que provavelmente ele perdeu ou arruinou o olho direito dele de alguma forma. Visivelmente é perceptível o arco dele, né, um arco longo de madeira, parece bem sólido ali, com umas tiras de couro nas costas dele, e várias flechas também ali em uma algibeira, né? E ele tem uma armadura leve de couro ali que não impede a movimentação dele, e ele entra no bar meio perdido, tentando se localizar e tal. Dá pra ver que talvez ele ficou um bom tempo procurando por esse lugar ou algo semelhante a esse lugar. Boa. Ele rapidamente é surpreendido pelo mesmo atendente, um elfo, uma estatura mediana, bem jovem a aparência dele, se aproxima para você e fala: boa tarde, senhor, meu nome é Andrew, deseja alguma coisa? Ele dá uma analisada, assim, ele vira o rosto pra olhar melhor. Boa tarde, Andrew. Eu tô procurando por... Eu fiquei sabendo que vocês precisam de um bom caçador de monstros por aqui. Eu vim oferecer os meus serviços. Entendi. Bom, pra falar a verdade, a taverna tá comemorando outra coisa, mas a senhorita Lisbeth que tá fazendo o recrutamento. Ela é a sargenta responsável pelo clã do Machado. Aí ele aponta assim pra placa atrás. E no canto lá dessa taverna tem, né, uma placa vistosa e bonita com o nome Clã do Machado. E ele volta falando: ela tá meio que recrutando pessoas pra... Aí ele fala meio baixinho: provavelmente carregar coisas, sabe? Serviço pra gente que tem mão pesada. Então nós temos dois problemas, Andrew. O primeiro é que eu não tenho machado, eu só uso o arco. E o segundo é que eu caço monstros, não carrego coisas. Eu devo ter entrado no lugar errado, me indicaram o lugar errado. Não sou daqui. Sinto muito. Bom, de qualquer modo, talvez você consiga alguma missão, alguma coisa no centro da cidade ou em outra taverna. Mas imagino que talvez ela precise de alguém para escoltar a carga que ela precisa levar e trazer. Geralmente por aqui tem muitos bandidos e essas coisas assim, sabe? Quem que é? Às vezes eu posso provar pra ela que o arco é bem melhor que o machado.
Ele aponta novamente para a descrição que eu dei, né, da elfa. Vou colocar ali para vocês darem uma olhada aí. E ela tá no canto ali da taverna. Ele dá uma olhada assim, meio estranhando o local, né? Como se ele esperasse que talvez o monstro pudesse aparecer embaixo de qualquer banco. Ele vai andando alerta em direção da mulher. Boa. Com isso, a gente volta a cena para o Desmond. Você levanta, né, o machado assim, mostra assim para ela e tal, e ela meio que fala: bom, para falar a verdade, talvez você possa ajudar então em uma missão que eu tenho aqui. E ela começa a olhar assim os papéis, começa a puxar a prancheta assim, o bloco para algumas folhas e tal. E ela começa a olhar assim: e você tem alguma pretensão de pagamento? Ou aceita qualquer coisa? Ele dá uma coçada assim no pescoço quando ele diz assim. É uma pretensão de pagamento? Sabe? Ou você pode aceitar peças de ouro, ou alguma coisa, algum produto, a gente fazer uma troca de serviço. Produto? Você teria um bar? O clã do Machado tem vários. Nós trabalhamos com importação e exportação de produtos. Eu gostaria de um bar. Pra poder viajar pra outros lugares. Mas você quer comprar um barco? Não. Porque não sei se você sabe, mas... Sim, mas não sei se você sabe, mas o preço de um barco novo, ou razoavelmente usado, tá na faixa de 30 mil peças de ouro. 30 mil peças de ouro? Sim. Ele pega e começa a contar no dedo assim. Eu fui num lugar ali que falavam que era um lugar que eu fiz uma troca. Eu tenho isso aqui. Ele pega o pacotinho que deram pra ele assim, tipo, quando ele converteu as moedas que ele tinha para daqui, ele pega e mostra assim. Isso aqui dá. Nem fodendo que aí tem 30 mil. E quantos pacotinhos desses eu preciso? Vários. Eu quero vários pacotinhos de pagamento. Ela fica cada vez mais confusa. Você não sabe matemática básica? Não, eu sei, mas como assim 30 mil peças de ouro? Ouro? É tão importante ouro? É tipo isso vezes 100 vezes, sabe? Nossa, mas é muita coisa. Pra um Sim. barco? Nossa, quanta valorização. Tá bom, eu quero peças de ouro. Não importa quantas sejam. Quantas missões eu preciso fazer pra ter um barco? Ela começa Ela começa a arquear um sorriso assim. Bom, pra você comprar um barco, acho que você vai passar um bom tempo fazendo missões. Mas eventualmente você consegue. Então tá bom. Então eu quero peças de ouro. De forma de pagamento. Tá bom. Um barco. Se você quiser, assim, um dia. Mas nada, não tô pressionando você, Deus. Eu não sou desse tipo de gente. Mas eu tenho machado. Ele pega e levanta o machado de... E com isso, a gente corta a cena pra a última pessoa que vai passar entrando dentro aí da taverna. Deixa eu puxar aqui. Cadê? Mestre, pra saber, aonde que a Lisbeth tá mais ou menos na taverna, assim? Ela tá nessa mesa do canto? Nessa daqui de cima. Tá, deixa eu... Ele pega e senta, assim, num banco que tiver ali perto. Beleza. E puxa o banco pra perto dela, sabe, tipo?
Estou Beleza. observando. E com isso, a gente tem a última pessoa que tá entrando no local, que é a personagem da Laís. E Laís, pode descrever aí sua personagem. Entra na taverna uma figura imponente, a cara fechada. Ela claramente não é de bons amigos, não procura muito fazer isso. Ela tem um cabelo avermelhado, cacheado, bem cheio, bem volumoso. Ela é evidentemente uma tiefling de pele roxa. Tá usando uma armadura ao longo assim da cintura dela. Tem dois machados. Um é muito grande e eu acho que é o que mais chama a atenção. O outro é menorzinho para acompanhar. E ela também tem vários brincos, alguns piercings no rosto. Ela carrega essa imagem assim um pouco intimidadora. Ela tem um corpo bem grande, bem atlético. Dá pra ver que ela claramente faz bastante atividade física ou usa muito o machado dela, que também tem uma aparência meio assim de já usado. Então ela meio que atravessa a porta da taverna com uma certa força, talvez porque ela tenha perdido a noção do quão forte ela é. Ela meio que empurra assim e sai entrando, procurando algum lugar pra ela ficar. Boa. Você começa a procurar um local, faz aquele barulho assim na porta de leve e tal, e meio que umas pessoas começam a olhar e tal. E você é recebido também por esse elfo meio adolescente. Ele se aproxima e fala: boa tarde. Ele fica meio que analisando assim você, a sua aparência, e fala: você... Já sei, você quer beber alguma coisa, não é? Ela olha pra ele de cima a baixo, uma cara de repulsa. Não, quero só um lugar pra sentar. Tem alguns ainda vagos. Você tá procurando alguém ou conhece alguém daqui? Não, eu tô de passagem pela região. Eu soube que por aqui algumas tavernas elas trazem alguns anúncios de trabalho, de caça, de recompensa. Queria saber se aqui vocês trabalham dessa maneira também. Sim, pra falar a verdade, tem sim, mas a pessoa que é responsável por fazer esse tipo de acordo e contratação é a senhorita Lisbeth. Ele aponta assim pra placa, e aí é a mesma descrição do clã do Machado entalhado assim na parede, bem bonito, no canto da taverna. E ele fala: olha, tem umas pessoas ali, talvez você conversando com ela agora você consiga ainda alguma missão ou alguma coisa que você possa ser útil, ou ela consiga fechar acordo com você. Tem algum pré-requisito para esse clã do Machado? Não. Normalmente as pessoas que se aventuram para o clã normalmente não voltam, sabe? Então tenha cuidado. Ela abre um sorrisinho de canto. E ela dá 2 tapinhas no ombro do Andrew. Daquela meio que não tem tanta dimensão da força dela, então ela dá uns tapas meio fortes. Obrigada, baixinha. E ela vai andando. Tá bom, então. E ele fica meio que botando a mão assim, meio que localizando a dor assim no braço dele. E com isso você vai meio que se aproximando ali da pessoa que é responsável, né? A Lisbeth. A gente vê a cena como num geral, né? Como eu descrevi, basicamente isso. Então houve aquele primeiro encontro inicial, que teve um burburinho ali na taverna e tudo mais. E agora algumas pessoas falando com a senhorita Lisbeth, querendo saber mais sobre essas missões e sobre essas informações. Porém, entretanto, toda a vida, dentro desse local
e observando meio que tudo que tá acontecendo, minuciosamente. Os movimentos, os passos, tudo que aconteceu desde o começo da descrição. Tem mais 2 pessoas que já estavam aí dentro observando o movimento. A primeira das pessoas que estava aqui, é a personagem aqui da Yasmin. E Yasmin, pode descrever a sua personagem. Depois eu passo para Esteira. A Viper, ela tem mais ou menos 1,65 de altura. Ela é bem magrinha. E ela veste umas roupas que é, tipo, não tão convencionais, assim, para mulheres elfas. Mas é uma roupa que é meio... Tem várias tiras de couro. É bem escura, sabe? Ela veste luvas também, tem as unhas pintadas de preto, os olhos dela são bem marcados de preto também, ela usa uma maquiagem muito pesada, e ela tem um cabelo loiro muito longo também, que é cheio de fitas, tem tem flores, tiras de couro, tem várias penas penduradas também. Ela veste um tipo de cordão também amarrado no pescoço. E o que provavelmente mais vai se destacar é o alaúde dela, que é mais para uma guitarra também, que ela é meio toda preta, assim, ela é bem grande também. E ela tá ali só dedilhando, observando a taverna. Boa. Toda essa descrição que eu passei, você viu, tá? Desde o anão, que saiu com o grupo, o pessoal meio que endeusando ele, coisa e tal, quanto essas pessoas que estão chegando agora depois, beleza? Você quer fazer alguma coisa ou vai continuar observando? Vou continuar observando. Beleza. E com isso, a gente fecha também com as apresentações com outra pessoa que estava ali próxima no banco. E também pode trazer e descrever sua personagem aí. A Chopala é uma tartaruga. Ela tem a pele verde, escamosa e os olhinhos castanhos. Ela tem faixas envolvendo o pulso dela e também um tipo de toga envolvendo a parte da frente do casco dela. E o que deve chamar mais atenção é o capuz que ela utiliza, que tem várias flores. Então, por onde ela caminha, ela vai exalando um cheiro muito bom. Na cintura, ela tem algumas bolsas e ela carrega um bastão de madeira entalhada. Nice. Ela, quando chegou, ela ficou observando o local, porque ela ficou impressionada que do lado de fora todas são tavernas, mas cada vez que ela entra em uma, elas são totalmente diferentes por dentro. Uhum. Boa. No meio de vocês vem aquele meio elfo e ele vem trazendo meio que umas comboquinhas, né? Meio que umas tigelinhas com uma espécie meio que de guisado, quase como se fosse talvez uma mistura, meio que um baião, uma sopa, que cheira muito agradável, um tom assim de ar de culinária muito requintado, quase como se fosse uma especiaria, alguma coisa assim que dá gosto de provar aquilo. E ele aproxima, né, com as 2 tigelas e fala: eu já ia me esquecendo, vocês que já estavam aqui por conta da casa, hoje é de graça a primeira porção. E ele desce assim o prato na mesa próximo de vocês. Muito agradecida. Ela se vira. Você come carne? Ele pergunta olhando pra você. Sim. Nós nos alimentamos com carnes e plantas. Tudo bem, que da outra vez eu ofereci carne pra uma pessoa que era vegetariana, quase que eu perdi meu emprego. Aí eu tenho que perguntar agora. Mas bem, a natureza, as pessoas escolhem a forma que elas a respeitam. Então não tem problema, você come mesmo? Calma. Ótimo.
E você, jovem? Ele olha assim mais animado, olha pro lado, pergunta também pra você, Viper. Olha, se é de graça, eu vou querer duas, então. Então, a segunda é paga. Tinha que ser. Tudo bem, eu aceito a paga, então. Quer dizer, é de Mas graça. olha, ele vai falar meio baixinho, mas olha, se você comer, sair e voltar, eu finge que você entrou aqui de novo. É o meu favorito a partir de hoje. E ele põe os talheres pra vocês. Ele é bem atencioso, né? Ele é meio caprichoso, assim. Ele sempre tá meio que atendendo as pessoas que estão meio que chegando. Ele vai recepcionando. Obviamente tem outros serventes ali dentro, né? Que vão meio que auxiliando e ajudando a copa, o serviço e tudo mais. Mas claramente ele é um funcionário que se destaca, né? Comparado ali às outras pessoas da taverna. Obviamente tem um taverneiro mais parrudo, grandão lá que tá cozinhando. Vez ou outra ele dá a cara e depois volta. E ele tá meio atarefado com um tanto de pedido e coisa que vai meio que chegando e saindo ali da cozinha. E parece ser um cenário bem comum, bem típico, né, de taverna. Tirando, obviamente, o recrutamento que é dentro da taverna do cachorro, né? Vocês que estão próximos, né, da Lisbeth, ela vai falando e sem nenhum pudor e nem nada assim, e continua aquele diálogo com vocês três, né, que estavam mais próximos lá. Mestre, peraí, inclusive- se eu ver a tartaruga, eu quero mirar uma flecha nela. Uma monstruosidade, que é isso? Não passará. Você percebe agora que tem ela dentro do local. Quando você vai passando no meio, assim, chegando pra falar com a Elizabeth, você vê. Já, rapidamente, ele já arma ali uma flecha, conta pra ela e pergunta, né, assustado, que tipo de criatura é você? Por acaso é um pet da elfa? Você mira pra ela Isso, mira a flecha. o coisa. O Andrew, ele pega a bandeja que ele tava segurando, né? Que ele trouxe as coisas, ele usa de escudo, ele bota na frente assim, calma, por favor, não brigue aqui dentro. Eu não quero ser despedido. Ele fala meio baixo assim. Você sabia desse monstro aqui dentro? A Chopala só tacou a cambuca, ela tipo. Eu dou 2 toquinhos no ombro da Lisbeth. Olha. A Elizabeth fala, será que tá tendo alguma desavença, alguma coisa? Ela tá observando de longe assim, meio que olhando. Não, mas ele só tá apontando uma flecha pra ela. Eu quero me colocar na frente da tartaruga e eu levanto meu machado na direção do Varek. Boa. Então tem dois escudos agora, meio que protegendo ela, porque também o garoto tá ajudando, né, o elfo. E ele fala, olha, se vocês quiserem brigar, é melhor ir lá pra fora, tá? Não ligo de vocês se matarem, mas não façam isso no meu turno. Ah, ninguém vai se matar aqui dentro, não. Acho que teve alguma E ele pede pra todo mundo sair, assim. Por favor, eu não quero problemas. O Desmond, ele chega perto, assim, perto daquele cara apontando o arco e flecha. Complicado, né? Esse pessoal estranho. Olha que fala, né? Mas que criatura você tá olhando? E ele fica procurando, assim, sem entender. Pra ele é super comum as raças, né? E tudo mais ali. A tartaruga gigante. Ué, É comigo. Ela bota a cambuquinha. Ela se levanta. Ela faz uma reverência pra você. Nossa. Aí eu... Muito prazer, senhor arqueiro. me desculpa. Me desculpa, eu nunca tinha visto um bicho gigante assim que falasse. Na minha terra, tartaruga vira espetinho e o casco vira panela. toma Eu já cuidado, viu? experimentei uma especiaria em uma cidade assim. Mas acredito que seja diferente. Até porque em alguns comem. Ela repara, ele é humana? Humano, Em algumas cidades até comem humanos. bom, então eu espero passar bem longe desse tipo de lugar. Me desculpa pela confusão. Achei que era uma invasão da taverna ou algo do tipo. Não se preocupem.
inconvenientes acontecem. Assim, eu gostaria de se juntar a nós. Ele fica meio sem Ela jeito aponta ali, pra né? mesa. Ele fica meio envergonhado. Tá todo mundo olhando, né? Puta mico. Eu gostaria. Obrigado. E mais uma vez eu peço desculpas. Quando a Chopala aponta pra mesa, ela consegue ver a Viper pegando a comida da Chopala e botando na vasilha dela. Meu Deus. Tá todo mundo roubando a tartaruga, velho. Porra. Ela espera ele se sentar e se senta depois. O elfo, o meio elfo, né, ele fala ao atendente. Bom, então é melhor você se sentar, eu posso trazer talvez uma pinganã pra apaziguar as coisas? Mas assim que eu vejo que a situação se acalma, eu retorno em direção a Lisbeth. O Desmond falou a mesma coisa. Beleza. Ele só foi de curioso pra ver a situação de perto. Beleza. E ele resmunga alguma coisa. Ele vai saindo assim, né? Vai trazer talvez uma bebida, alguma coisa ali pra vocês. Sai me resmungando alguma coisa. Eu lembro que minha mãe falou sobre os humanos se comendo, mas não era pra eu pesquisar sobre isso. Que ele volta assim pra copa, pra cozinha. E com isso, vocês começam a se aproximar ali da Lisbeth. Alguns se sentam, fica aquele clima meio... todo mundo se encarando. Tem algumas pessoas de outras mesinhas, assim, meio que olhando a situação, tentando entender, né, a desavença e tudo mais. E, subitamente, quase como se fosse, assim, muito rápido, e faz até um barulho, assim, bem estridente, a porta bate pro lado de dentro, bem de imediato, assim, passando entre uma cadeira ou outra, uma mesa ou outra, assim, cortando meio que o corredor e andando muito, muito rápido. O que vocês conseguem ver é um pequenino, um gnomo. Deixa eu trazer a imagem aqui dele, apareceu para vocês. Ele basicamente tem um cabelo curto, meio que enrolado, assim, meio que cacheado, levemente cacheado. Tem uma orelha levemente pontuda, pequeno. Tem ali no máximo 1 metro ou alguma coisa assim. E muito bem vistoso, assim, tá com a roupa bem trabalhada e tal. Porém, dá pra ver claramente que a face dele, a expressão é como se ele estivesse meio que esbranquiçado, como se ele estivesse correndo há muito tempo. Ele vai meio que driblando e passando rápido, assim, correndo entre um lugar e outro, indo na direção da Lisbeth. E ele vai dando uns gritos: "Senhorita Lisbeth! Senhorita! Tá atrás de mim! Senhorita!" E ele aponta, meio que desesperado, assim, ele até tropica, assim, cai no chão, e ele tá segurando o que parece ser algum tipo de bolsa ou estojo, que obviamente comporta, né, cabe ali um pergaminho, um papel, alguma coisa assim importante. Aquilo não cai, mas meio que é uma caixa fechada assim para proteger, talvez algum documento, alguma coisa importante. Faz muito sentido, porque obviamente a senhorita Lisbeth ali, a sargenta, né, ela é a responsável por delegar as funções, né, e as atividades ali na região da cidade. E ela fica meio sem entender. Ai, tinha que ser o Vroom de novo. Ele sempre traz problemas. Ela olha assim, ele caído, e ele tá no chão, apontando pra porta. Eles estão vindo, eles estão vindo. Eles vão dar cabo na minha vida. Vai todo mundo morrer aqui. E ele vai se recompondo, assim, levantando e batendo poeira, assim, da roupa. Não a poeira do lugar que tá limpo, né, e bonito, mas talvez das roupas dele que tá totalmente barrentas, assim, tá um pó. Claramente ele correu muito na rua e saiu correndo do que quer que seja. O que ele tava fazendo, ele veio de muito longe. Dá pra ver claramente, assim, pelo chão batido das botas, da botina, assim, da expressão também, como ele tá e tal. E ele vai meio que apontando com as portas abertas lá que ele deixou. Alguém quer fazer alguma coisa? Desmond, ele vê que a Lisbeth meio que se importa um pouco com esse menino, então ele vai tentar... Na verdade, ele vai pegando e vai arrastando perto dali. No chão mesmo. Só pra complementar, ele vai entrando ali na mesa delas e se apresentando, né, ainda envergonhado.
Eu sou o Varric, muito prazer. E aí, quando ele vê essa confusão toda, volta só a me levantar pra observar. Eu me Uhum. levanto e me aproximo de uma janela. Boa. Você vai dar uma olhadinha na janela pra ver se tem alguma coisa fora? Sim. Boa. Então vamos oficialmente pra nossa primeira rolagem da mesa. Um teste de percepção. E aí, Pode falar, acho que eu cortei alguém. Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que na direção que o pequenino veio, a Amália vai também, assim, em direção à porta. Então ela fica meio que estreita ali, um pouco Uhum. afastada. E ela já até desempunha o machado grande que estava na mão dela, pra caso aconteça alguma coisa. Beleza. Desmond tá segurando o moleque assim. Você vai agarrar o Vrum? Isso. Boa. Então nem precisa fazer rolagem nem nada, porque obviamente ele não vai conseguir contestar isso. E facilmente você ergue ele. Descreve como é que você faz isso. Do jeito como que você pega com as duas mãos, bota no colo, como é que você faz? Ele não detalha, ele meio que anda meio travadão. Ele vai meio que retão assim, coloca os braços dele embaixo do braço do Vrum, ergue, meio que ele fica tipo com os braços assim, sabe? E ele vai levando ele pra perto das Lisbeth, assim. Dela. Ele vai gritando, me solta! E ele tá meio que balançando assim, parece um rato acanhado, meio que preso, né, numa ratoeira. Me solta! Porra! Senhorita Elizabeth, ele está fazendo bullying comigo! E a senhorita Elizabeth olha assim, né, a sargenta, pode pô-lo no chão, não tem pra que isso. Ele só larga ele no chão, né? Ele abre o braço e deixa ele. Beleza, ele toma no chão assim, ai! E ele coloca a mão na cintura assim, ué. E Chopala, é assim que fala? Você olha pro lado de fora e claramente você vê o que parece ser 4 caras meio que mal encarados vindo na rua. Eles vão meio que recrutando e falando assim com as pessoas de uma forma meio rude, dá pra ver, não dá pra ouvir obviamente, né, o que eles estão falando, mas claramente dá pra ver assim que eles estão meio que sendo hostis com as pessoas. Eles perguntam alguma coisa, a pessoa tenta falar alguma coisa com essa cabeça, ele empurra a pessoa contra a parede assim, são bem agressivos e estão vindo na direção da taverna. Ela vira a cabeça pra olhar pra Viper. Viper? Acho que deveria começar uma música. Mas a sopa tá tão boa. Você tem cerca de 5 segundos. E é o tempo até eles entrarem. Velho, eu vou só, tipo, suspirar, porque a sopa tava muito boa e ela queria comer. Mas eu vou me levantar, eu vou subir em cima da mesa ali mesmo. Então é um espetáculo que você quer, minha querida? Me honre com a sua música. Você fala assim. Aí eu pego a minha guitarra, eu seguro ela bem, pego a minha paleta de madeira, que não tem plástico. Eu pego a minha paleta e eu vou começar bem devagar a tocar, só que vai começar a virar um ritmo meio que... vou tentar acompanhar os passos atrás da porta, sabe? Pra quando os caras, tipo, entrarem, começar um ritmo bem mais frenético. Beleza. Então é resumidamente isso. Você sobe na mesa, começa a se preparar, né, para entoar ali alguma música, ou um canto, ou alguma coisa assim. E com isso, a porta que já estava aberta, né, e tinha ficado aberta porque o Vrum chegou já meio que quase como se estivesse empurrando e chutando assim a porta de vez. Chegando agora no local da taverna, 4 homens encapuzados. Deixa eu até colocar aqui a imagem dos elementos, das figuras. Apareceu aí pra vocês?
Boa. Todas essas artes, né, que estão meio que em preto e branco aí, elas são oficiais da aventura, tá? Então são personagens aí da aventura. Eles dão um passo, né, todos eles assim pra dentro do local. Vou até meio que pingar aqui pra vocês verem na porta, eles meio que chegando aí. Todos os 4 com máscara, meio que encapuzado, uma cor num tom meio acinzentado, meio amarronzado, bem velho, bem sujo, e com algumas lâminas assim na mão, quase que fossem umas adagazinhas, né, ou cimitarras, aquelas espadas são meio encurvadas. Eles olham assim e começam a procurar, quando um deles fita os olhos e vê o Vroom, quase como se fosse na frente, assim, mais ou menos, no final, né, do local, mas na frente da... meu nome, até esqueci aqui, da Lisbeth, e um deles, com uma voz abafada pela máscara, fala: ali, ó, encontramos ele, e aponta assim pra ele. E com isso a gente vai ter a nossa famosa iniciativa, e a gente vai ter o nosso possível combate aqui. Pergunta, vocês querem fazer a pausinha agora? Ou a gente continua aqui no combate? Por mim, Vamos tanto faz. Continuar? Olha Tá só todo que mundo de boa? ironia, né? Os monstros são os humanos. Plot twist, véi. Zero surpresas. Por mim também. Bora. Boa. Já botei eles ali no turno. Então, Nice. vou caçar hoje, hein? Enquanto isso, eu vou trocar o nosso áudio aqui para o áudio de combate. Essa bardinha 21, que isso? Tá tocando Boa. alto, hein? Porra! Tá afinada a guitarra. E com isso, a gente inicia o nosso combate com a própria Viper. Viper, é sua ação, seu turno. Você vê exatamente esse cenário, né? Você tá ali em cima da mesa, né? Meio que arqueando para fazer a sua performance, a apresentação ali, quando subitamente chega esses 4 elementos apontando, atirando já as lâminas ali na direção do Vroom. Ele... eles vão me matar! Ele tá muito com medo, assim, do que tá prestes a acontecer. E sua ação, seu turno, o que você quer fazer? Eu tô lá em cima da mesa com a guitarra. Eu vou continuar tocando. Eu quero me virar pra minha mana Chopala. E eu vou falar pra ela: querida, se você nos livrar dessa, eu pago quantas sopas você quiser. Aí eu quero usar também a minha inspiração de bardo. Boa. Então você passa aí uma inspiração bárdica pra ela. Isso é ação bônus, não é? Isso. Com quase certeza que é. Tenho, não é? Né? Ainda tenho ação. Isso, é ação bônus. Tá certinho. Ok. Então eu vou pegar a minha rapieira também e vou ficar em cima da mesa ali. Eu vou botar a minha guitarra de lado e vou pegar a rapieira. Boa. Então, lembra aí que você tem inspiração bárdica, beleza? Famoso 1d6. E mais alguma coisa? É isso mesmo. Beleza. Então, com isso, vez e ação do
Foi o Varek. É o Varek que fala? Ou Varek? Varek. Mas ele tava ali observando, né? Elas conversando ainda meio envergonhado, pensando em mais uma vez reiterar o pedido de desculpas. Mas quando começou a confusão ali na taverna, ele só ficou olhando, né? Porque parece que a tartaruga já sabia o que ia acontecer, ela saiu na frente, ele sem entender nada e tal. Mas quando os bandidos romperam ali na frente, aí ele já, né, nem duvidou duas vezes, já puxou uma flecha e se preparou. Então eu vou vendo agora essa bagunça, né? Eu olho estranha pra Barda subindo na mesa e vou dar uma avançada ali na frente com a flecha pra atacar o nosso amigo. Tem que andar mais um pouquinho. Eu vou rolar, né, o teste de ataque 2 vezes porque eu tenho no primeiro turno de combate vantagem contra criaturas que ainda não tenham agido. Então vamos de flechada neles. Yes. Foi um crítico, Nossa, que gostoso. Muito hype, muito hype. Vamos lá, boneca. 17. Boa. Então eu avanço ali, já tirando, né, rapidamente, montando a flecha no arco. E assim que eu vejo o ângulo próximo à cabeça ou ao ombro ali dele, eu disparo sem pensar duas vezes. Qual deles que você acertou? Esse primeiro aqui eu esqueci de marcar, perdão. Primeiro de cima? Isso, eu tava empolgado. Esqueci de marcar Tá. ele. Descreve como você literalmente deu IK no maluco aí. Ai, que Matou beleza, ele. hein? Então o Vark dá uma olhadinha pra Barda subindo na mesa, quando ele vira o olho de volta, ele já puxa o arco e blup, a flecha só passa zarpando assim pelo ouvido da Chopala e tem que passar pela Bárbara também, né? E enfinca na cabeça do ladrão como se fosse um pedaço de madeira. Boa. Aquela flecha vai varando, passa rápido, né? Bate ali na cabeça dele, ele cai duro já. Os outros ficam meio que agora sem jeito, não sabe se vai pra frente, se recua. O Vroom, né? Que é o que tá mais preocupado na situação, assim, ele tá no chão olhando. Tá porra! Olhou assim de longe, já comemorando. O taverneiro, né? Que é o taverneiro não, o atendente, né? O Andrew, ele olha assim. Ai, sangue no tapete, puta merda. Tá meio que triste com essa situação. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Ele já vai puxar, né? Só narrativamente ele já vai puxar outra flecha e engatilhar ali. Beleza. Então, com isso, vez e ação da Lalis, a Malian. Eu acho que é a primeira vez na taverna que a Amália ela abre um sorriso, chega até a ser um pouquinho sádico. E ela, em passos muito calmos, ela acaba de ver um cara cair na frente dela. Em passos muito, muito calmos, ela vai se aproximando do outro grupo, do restante do grupo, né? Com uma cara bem de psicopata, assim. E ela fala: eu tenho uma surpresinha pra vocês aqui guardada. E ela meio que desempunha o machado grandão que ela tem. E pra esse segundo que tá aí na frente, que sem ser o que morreu, né? Ela quer dar uma machadada assim no lado. Meio que do canto do rosto dele, assim, na lateral do rosto. Pra meio que rasgar esse lado do rosto dele. Boa. Fala pra gente sua tentativa de acerto. Nossa! Crítico também? Que é isso? Nossa! Que hype. Que lindo! Tá, deixa eu dar o dano aqui. Como é que eu dou o dano? Como é que eu dou o dano? É o dano máximo? Então, Isso, aparece é crítico. Dano crítico. Ah, tá. Fica no crítico. Tá. Boa. Também descreve pra gente como você literalmente matou um dos bandidos aí, dos capangas. Como eu disse, ela vai com o machado empunhado e ela desce assim na altura dessa lateral do rosto e meio que decepa a mandíbula dele. E aí espirra um pouco de sangue nela.
Ela dá uma olhada assim, meio que dá uma limpadinha, como se não fosse nada. Dá uma giradinha no machado. Quem é o próximo? Boa. Os dois, eles estão meio que se encarando agora. Caralho. Então, meio sem jeito, assim, na situação. Com isso, mais alguma coisa? Não, ela fica ali meio que literalmente girando o machado na mão, esperando o próximo vir. Boa. Então, com isso, Desmond, sua ação, seu turno. Você vê 2 capangas instantaneamente sendo mortos ali com um ataque só das pessoas que estão aí na taverna. O Desmond, ele tá olhando assim, meio que de longe, meio que caminhando. Desce, ele olha pro humano acertando com a flecha, ele vai chegando mais perto, ele vê aquela chifruda roxa também decepando o cara inteiro, ele vai chegando pertinho. Ele meio que vai andando e meio que tirando algum corpo dele, ele pega meio que um objeto que parece que sai uma faísca, ele meio que pega outra coisa assim no bolso, meio que mira assim e eu vou lançar um raio de fogo. Boa. Qual dos dois eu posso... Qual desses todos aqui eu miro? Então, esses 2 da frente já estão mortos caídos. Inclusive depois eu vou botar marquinha, mas esses 2 aqui estão inteiros. Certo. Eu vou no de trás, então. Pera aí. Raio de fogo. Aí... Pera. Ok. 25 acerta. Acerta demais. Aí, nossa! Nossa, vocês estão dando. Que é isso, velho? Quase você matou um ali, mas ele ficou bem queimado, tá? Escreve pra gente como é a primeira vez que você conjura. Diz pra gente como que é essa sua magia aí. Ele meio que pega alguns... Ele pega uma coisa, ele guarda, ele pega outra, assim, tem vários bolsinhos, assim, na frente dele. Ele meio que pega uma coisa que ele meio que gira, assim, como se fosse um isqueiro que sai umas faíscas e ele mistura com outra coisa. Ele meio que coloca como se fosse uma pistola, assim, na frente dele, e sai um raio de fogo que atinge como se fosse uma pedrada mesmo, como se fosse uma pedra de fogo. E é isso. Boa. Meio que ficam umas labaredas assim no corpo, ele ainda vai meio que se apalpando assim pra apagar, né, as brasas, as chamas. Um cheiro de queimado meio ruim que fica. E com isso, a gente tem a vez e a ação da Chopala. Ela vai caminhando normalmente até o que restou. Enquanto ela caminha, passa a flecha do lado dela. Ela vê a moça roxa matando o outro. E aí uma explosão de repente acontece. Ela se aproxima do que não foi atingido. Tem como eu dar uma passadinha aqui pra evitar que eles saiam? Tem. Ok. Então eu fico aqui na porta. E eu quero acertar esse daqui, no cantinho. Pode rolar. Foi. 12 acerta. É exatamente aí a armadura e não acerta quando empata. Quem tá atacando ganha. E incríveis 10 de dano, ele tá muito machucado. Você deu uma pancada assim que claramente ele desmontou, mas ele ainda tá beirando assim em pé, mas tá quase caindo. Eles me parece que poderia saber mais qual parece ser mais responsável deles dois. Os dois parecem ser iguais, assim. Todos os 4, né? Tanto os que estão já caídos no chão quanto eles. Por mais que eles tenha talvez uma diferença de altura ou tipo da lâmina mais gasta, alguma coisa assim. Que inclusive tá até um pouco meio suja assim de sangue da lâmina deles. Provavelmente eles já fizeram alguma arruaça, alguma coisa no caminho.
Mas não tem especificamente talvez um líder, não. Você olha assim as roupas, os trajes, nem precisa de rolar e você vê assim que eles são talvez só capangas mesmo, pau mandado de alguém, alguma coisa assim. Nesse caso, ela. Os dois estão muito machucados e esse que você bateu agora, ele tá bem mais do que o outro, tá? Mas os dois estão no limite já, assim, pra cair. Tem a regra de cair no zero, tipo, sem querer matar? Posso Tem, é só desmaiar você... eles? Isso, é só você descrever que é um dano não letal e aí ele só desmaia. É só você me falar, tá tranquilo. Então, nesse mesmo que eu estava batendo, ela dá um soco nele. Boa. Rola pra Piedosa. gente, mas acertou, nem precisa, esse tinha 1 de vida, ele só cai assim meio duro. E agora só resta um que tá ali meio que em pé. Imagino que você fez todas as ações, né, os movimentos. Sim. A gente vai pro nosso segundo round. Novamente, a gente volta a ação pra Viper. Viper, você olhando lá de cima, agora a situação tá bem controlada. Tem um só desses bandidos, né, do capanga, muito machucado em pé, e os outros 3 estão caídos. 2, obviamente, estão literalmente mortos, com ataques bem brutais, mas esse último que caiu foi mais uma pancada mesmo, ele cai meio desmaiado. Tá. A Viper, ela pega a rapieira dela, ela levanta, mas aí ela vê, sei lá, um cara levando uma flechada na cabeça, outro sendo decepado, outro levando uma pancada de um bastão, ela baixa, eu nem queria mesmo, aí ela desce, ela se senta de novo, e eu vou pular meu turno, mestre, eu não vou fazer nada não. Beleza. Ó, lembrando que vocês podem também preparar ações gatilhadas, tá? Então, por exemplo, se vocês não fizerem nada do turno, vocês podem também, por exemplo, só dando a dica aqui, deixar uma ação pronta. Tipo, mestre, não vou fazer nada, mas se... Aí você pode gatilhar uma ação, né? Se ele tentar fugir, eu dou um tiro com a flecha, um negócio. Então, vocês podem meio que preparar alguma coisa com um gatilho, beleza? Só pra dar um adendo aí. Com isso, vou passar então aqui para o Varric. O único que sobrou então foi o do lado, né? A Chopala derrubou Isso. o primeiro que tá na frente dela, ficou do lado, né? Isso. Tá, então eu vou me aproximar. Ele tava já com a flecha engatilhada ali. No segundo e atirar. Qualquer acerto já cai, tá? Boa. Acertou. Então, Que era 12. eu só vou mirar nele ali e andando mesmo, né? Dando alguns passos, disparar a flecha na direção da cabeça dele. Mais uma vez, um tiro entre os olhos ali. pra derrubar ele. Inclusive, você deu dano máximo de novo. O normal, não crítico, mas foi um dano máximo, tá? Brabíssimo, bonecão. Com isso, a gente encerra o combate. Vou trocar áudiozinho aqui. Mas basicamente a situação está controlada ali no local. Algumas pessoas ficam meio que segurando firme na cadeira assim, aquele clima leve de tensão, mas quando vocês fazem os primeiros movimentos, o pessoal já fica mais tranquilizado, né, com a situação. E quem que não gosta, né, da situação, obviamente, é o taverneiro que fica gritando lá de dentro que ele escuta, né, o som da confusão, mas talvez principalmente o meu elfo, né, que tá preocupado ali com o chão, ele, não, 2 corpos sangrando, não. Ele tá meio que triste, assim, com a situação do tapete ali, meio que gasto agora com sangue. E a ação tá livre aí, tá? O que vocês quiserem fazer Eu é vou. descrição de vocês. A Chopala se aproxima do que ela tinha desmaiado. E ela quer pegar ele no colo. Beleza, dá pra pegar, arrastar, ele tá bem mole. Eu quero dar uma luteada ali no corpinho que eu matei. Eu vou me aproximar da Beleza. Chopala ali. Por que você não matou esse aqui? Ele sobrou, tá vivo ainda. Isso não cabe a mim. Acredito que Elisbeth seja responsável. E ela passa carregando ele pra moça. Uhum.
Ela tá no fundo, ela olha assim. Vocês que lutaram aí, venham pra cá. Quero falar com vocês. Eu me Ela me encontrei. chama. Enquanto assim, faz uma rolagem pra mim de investigação e depois rola pra mim um D100. Vendo que ela se aproxima ali, a gigantona, pra roubar o corpo, eu vou pegar o que eu matei também. Eu vou imitar ela e literalmente fazer igual. Boa. Pode fazer o mesmo teste, tá? Uma investigaçãozinha e o famoso um D100. O Desmond, ele vê todo mundo indo pra cima dos corpos, ele vê que, tipo, ele não vai conseguir pegar nada. Ele olha pra trás, ele vê aquela moça dos cabelos loiros e orelhas pontudas, ele vai chegando perto assim. Que tipo de música que é essa que você tava tocando? Você nunca ouviu música antes? É só música. Não. Eu nunca tinha ouvido uma música que nem essa música. É que eu tenho um dom, eu faço umas coisas especiais que você nem faz ideia. Você toca outros tipos de música? Não, toco muita coisa. Interessante. Posso ver sua viola? Ela imita o movimento dele? Não, claro que não. Ele pega e sai assim, ele só vira. Ai, muito bom. Ele sai daqui resmungando, criou um barulho meio parecido com um barulho de coruja. Ai, muito bom. O elfo ali se aproxima, né? O ajudante, o Andrew, se abaixa. Ai, talvez se eu limpar rápido não fique manchado. Ele começa a limpar assim rápido a mancha de sangue e vai trazendo água assim pra meio que limpar o tapete rápido ali. Ele tá mais preocupado, obviamente, com o trabalho dele ali, o serviço dele ali. E pode falar. Enquanto ele começa a limpar ali o chão, depois que eu lutei, não sei se eu peguei alguma coisa, eu olho pra ele. Deixa que eu ajudo. Essa bagunça também foi um pouco minha culpa. E aí, não sei se tem algum pano ali sobressalente, mas ela tenta limpar também e puxar assunto com ele. Uhum. Ele olha pra você assim, não, pega suas coisas, deixa eu limpar. A senhorita chamou vocês lá atrás, é melhor vocês irem. Ela estressada é o cão. Aí ela abre um sorrisinho de canto. Talvez, mas eu quero falar com você depois. De investigação, nossa, foi 5 e 9. Vocês começam a olhar assim os corpos, pode ser até nos 4 também, assim, meio que olhando no geral. E nada demais que eles têm, assim, de bolso ou alguma coisa. Porém, vocês encontram aí, né, cada um de vocês, especificamente, né, pra você, Lali, vou arredondar pra 50 peças de ouro. E pra você, Varek, pô, eu tenho que continuar Varek, né? Eu tenho que chamar. Varek, 100. Não, cadê? Arredondando pra 80 peças de ouro aí, beleza? Você anota na ficha. Claramente ele está envolvido com alguma coisa, porque pra ter isso no bolso, assim, ficar andando a esmo pra lá e pra cá, meio estranho. Meio esquisito aí a forma como esse bando ou grupo agia. E se aproximando, né? Vocês vão se aproximando ali meio que próximos da Lisbeth. Ela olha a situação, vê que tá meio controlado. Vai fitando os olhos assim em vocês, no equipamento, em como vocês estão e tal. Ela até pergunta, vocês estão bem? Eles não chegaram nem a fazer nada, né? Não, era um bucha de canhão. Nunca vi humanos mais fracos. E puxando a roupa dela, né, meio que assim, muito apressado e afobado, no pé dela tem o Vrum. O Vrum, ele chega meio sorrateiro e fala: senhorita, muito obrigada. Eles queriam me matar da fim da minha vida. É por causa do mapa do tesouro. E aí, a Lisbeth olha assim, pera, eles queriam matar... Ela olha pra baixo, né? Matar você... mapa do tesouro... Pera, primeiro, você tem que agradecer a eles, não a mim. Foram eles que ajudaram a você ficar vivo, na verdade.
Ele olha e vira pra vocês. Obrigado, pessoal. Ele abaixa assim a cabeça, meio sem jeito. Quem que eram aqueles homens? Bom, eles são alguns capangas aí que... é complicado falar isso aqui. Ele olha assim pra um lado, pro outro, parece que ele tá com um receio, né, de falar as informações ali. Fale livremente, pequeno. Não, eu sou um homem livre. Quem tá preso é meu irmão. Por quê? Por causa disso daqui. Aí ele levanta assim o que parece ser aquele tubo com provavelmente algum documento, alguma coisa dentro. E ele fala: Esses aí são alguns dos bandidos da Irmandade dos Afogados. Quando ele fala isso, meio que fica um clima meio sério assim na taverna. O pessoal para as conversas ou de comer e tal, e fica aquele clima meio tenso, o pessoal olhando assim para o que ele tá falando, e começa a pairar um silêncio no lugar. E ela olha meio sério assim pra ele, né, a Lisbeth. Você tem certeza que eles são da Irmandade? Essa praga já chegou por aqui? E ele fala: sim, senhorita Lisbeth, eles levaram meu irmão. E eu acho que eles levaram talvez a metade do mapa do tesouro.